Bem-vindos ao B de Barbário. A gente tá aqui pra falar das leituras do mês de março e dar leituras. Bom, gente, como eu sempre digo aqui, as minhas leituras elas variam muito e muita gente fica falando, nossa, mas você leu muito. Sim, eu li muito e esse mês eu tava ávida por leitura. No mês passado, se não me engano, li 4 livros e nesse li mais que o dobro disso. Então é muito do ritmo de leitura da minha vontade de ler. Esse mês eu acho que eu quase não ouvi música no metrô. Todos os dias eu fui e voltei lendo. O que é muito diferente, às vezes, quando lanço um disco que eu gosto, um álbum novo, e eu vou e volto ouvindo aquele álbum, então eu perco tempo de leitura todo dia, né? Isso é uma questão de prioridades mesmo, e é isso que eu acho que é o principal quando a gente fala de quantidade de leitura. Então eu não quero que vocês fiquem pensando, eu preciso ler mais, eu preciso aumentar a quantidade de livros que eu leio, porque quantidade não é qualidade, e a gente tá cheio de saber isso já, né? Além do que, eu tenho livros bastante curtinhos, vários livros que tem uma leitura bem fácil aqui, então vocês vão perceber que também as minhas escolhas de título facilitaram essa quantidade de leitura, né? Bom, vamos começar aqui pela ordem que tá essa pilha. Então esse aqui, Minha Irmã Serial Killer, é um lançamento da Capulana. Eu acho que o nome da autora é Oyinkan Braithwaite. É um livro bem bonito. Foi o primeiro da Capulana que eu li, apesar de eu já ter um deles aqui. Eu comprei na pré-venda na loja da Tag. Eu não sei se a Capulana já estará vendendo quando esse vídeo for ao ar. Esse livro, a princípio, foi vendido como um thriller. E eu não sou uma grande leitura de thrillers, mas eu acho que ele não se encaixa nessa definição. Porque esse livro, o que acontece? Começa com a irmã dela, né, da narradora, falando, eu matei um cara, vem cá, me ajuda. E ela vai ajudar ali a limpar a cena do crime. E todo o resto da história que a gente vai acompanhar, nessas quase 200 páginas, vai acontecer entre essa morte e a tentativa da próxima, né? Acaba ali durante, né? O que aconteceu, no meio das tramitações. Mas acaba sendo mais um romance, mais uma questão da narradora sobre como lidar com o fato da irmã dela matar outras pessoas, como que ela faz para impedir, o que ela faz para cobertar os casos que já aconteceram, como a irmã lida com isso. Eu gostei das partes em que faz uma volta ao passado delas, mostra a infância delas, a primeira vez que elas viram alguém morto, a primeira vez que elas foram agredidas pelo pai. Então tem muitas lembranças bacanas, mas eu gostaria que a autora tivesse aprofundado mais, tanto na relação entre as irmãs, quanto com a relação com o pai, que foi muito definidora do caráter das duas, na minha opinião. Bom, aqui então, nessa coletânea da Hilda, eu terminei 2 livros, porque eu demorei um pouquinho pra terminar o do mês passado, que foi em fevereiro, que era o Kadosh. Foi um livro bem difícil de ler. Eu não vou fazer resenha dele aqui, gente, porque eu confesso que entendi pouco demais pra falar com vocês sobre ele. É o tipo de livro que eu pretendo no futuro reler e talvez trazer alguma coisa aqui, mas vai ser preciso mais leituras para essa compreensão. Talvez depois de terminar a obra da Hilda seja mais fácil. O próprio livro seguinte, que foi a minha leitura do mês de março, que é o Pequenos Discursos e um Grande, foi uma leitura muito mais fácil. São, se eu não me engano, 10 discursos, né? Um grande no final e outros 9 mais curtinhos. Então, alguns têm meia página, alguns têm uma página, acho que no máximo 3, 4, né? E são textos, além de mais curtos, eles têm mais enredo. Esse livro aqui, o Pequenos Discursos, ele foi escrito durante a ditadura militar e vai mostrar muito 2 coisas. O embate da Hilda sobre escrever sobre política e o embate da criação artística nesse tempo. E é muito, muito bacana. Tem vários contos aqui que me tocaram muito. Mas eu acho que meu favorito de todos foi um que é romântico, mas que fala sobre um relacionamento LGBT, que é Lucas Naim. Eu gostei muito, muito desse conto. Eu acredito que de Pequenos Discursos vai ter resenha aqui no canal, sim. Vamos lá, já, 2 mulheres. Depois eu li pro Clube do Starnone com o Matheus do Literato Ponto Brasileiro lá do Instagram e o Hilário do Leitura de Cabeceira aqui do YouTube. Fique Comigo, da Yobami Adebayo. Esse livro aqui, de uma nigeriana, foi enviado pela Tag Inéditos. Eu não sou assinante da Tag Inéditos, mas quando eu vi que seria lançada uma outra nigeriana, e eu já estava meio na vibe, né, com a Bushemecheta e a Chimamanda, eu quis receber. A Oyenkan, eu não sei o nome dela mesmo, gente, também é nigeriana. Então foram 2 nigerianas esse mês.
O Fique Comigo é uma história sobre um casal que a princípio decide ser um casal não poligâmico em uma cultura que é originalmente poligâmica. Só que a mulher não vai ter filhos e eles vão começar a sentir uma pressão da sociedade para ter filhos. A trama se desenvolve basicamente ao redor desse plot, mas acaba envolvendo muito mais coisa. Eu acho que esse livro ele poderia ser um pouco mais curto, porque eu acho que a autora colocou durante o livro toda uma questão política que não serve para desencambar no final em alguma coisa grande, mas sim só para um detalhe da história que poderia ter sido feito de outra forma, na minha opinião. Então ele poderia dar uma enxugada nisso, mas de resto é um livro que cumpre muito bem os pré-requisitos de um livro da Inés da Tag, porque eu peguei esse livro para ler e não queria soltar. Eu tinha que ler 40 páginas por dia e eu lia rapidinho, assim. Eu lia no caminho do metrô, porque passa muito rápido, tem bastante plot twist na história. Então acaba que a gente corre, né, com a leitura, mesmo sem querer. Aqui em seguida, Dororidade, da Vilma Piedade. Esse livro aqui é de uma coleção da Nós, que chama Coleção Conceitos. A Vilma Piedade vai explorar aqui nesse livro, então, o conceito de que para além da sororidade, que é a ideia de que a gente se une, as mulheres se unem por serem irmãs, a gente vai falar de uma união pela dor, de compreensão da dor do outro, ainda que essa dor não seja sua. Porque, às vezes, ela é minha irmã como mulher, mas ela não é uma mulher branca. Às vezes ela é uma mulher indígena, uma mulher negra, uma mulher asiática, uma mulher periférica que se distancia de mim em seus desejos e necessidades. Mas a compreensão da dor do outro, ela extrapola o simples fato de nos unirmos por ser mulher. E eu acho que é uma coisa que acaba unindo ainda mais quando a gente fala de um feminismo interseccional que luta por diversas lutas, mesmo não sendo diretamente sua, né? Enfim, eu vou explicar melhor no videozinho, mas deixo a dica aí principalmente para quem gosta de estudar um pouco sobre a interseccionalidade com o feminismo negro, né? É uma coisa que está sendo bem debatida, graças a Deus. Graças a Deus. Enfim. A revistinha da Tag do mês de fevereiro. Vocês viram que eu pulei, eu não li esse livro ainda, mas eu já li a revistinha da Tag. Eu me apaixonei pelo Julian Fuchs na entrevista com ele. Então eu já comprei lá na lojinha da Tag o Resistência, que foi ele que escreveu também, ganhou o Jabuti. E estou ansiosa para ler. Dona Luana, do Abstração Coletiva, vai me matar se eu não gostar. Então vamos ver como vai ser isso aí. Brincadeira, gente. Mas aí, da Tag, eu acabei pulando pra março, pra tentar trazer a resenha de março mais rapidinho pra vocês. Então, eu já fiz a resenha, essa semana, acho que passada, saiu, de O Olho Mais Azul. Esse livro aqui da Toni Morrison é maravilhoso, é o primeiro livro escrito por ela. Lá na resenha, eu pontuo que existem alguns problemas pra mim nessa narração, nessa narrativa, em como é construída uma parte do enredo, mas a gente tem que lembrar que é o primeiro livro da autora e para um primeiro livro tá mais que excelente. E é sempre importante a gente colocar nessa posição, né? Compreender em qual parte da vida do autor isso se deu. Eu não vou falar muito sobre o enredo dele porque tá lá a resenha, eu vou deixar aqui nos cards, então vocês assistam. O próximo livro foi uma decepçãozinha, Poemas Escolhidos de Mia Couto. Tô tentando ler um poema por dia, né? Um poema por dia não, desculpa, um poema por mês. E eu achei que a escrita do Mia Couto em livros como Terra Sonâmbula fosse aparecer aqui, poética, cheia de neologismos. Mas não foi o que aconteceu e eu me decepcionei um pouco com a escrita do autor. Ele tem uma escrita muito poética, mas isso não se transfere para a poesia dele, o que de certa forma parece estranho, mas foi a sensação que eu tive. Então é um livro que provavelmente eu vou me desfazer, eu nem vou guardar aqui na estante. Depois, dando seguimento ao Dostoiévski Lindo, que estamos bem atrasados, acho que eu já tô 2 livros atrasada. Eu terminei 2 sonhos. Eu fiquei um pouco presa, confesso, no Sonho do Titio. E assim, não seja um livro ruim, é divertido, mas não me senti incentivada a continuar lendo. Então eu fui passando um monte de coisa na frente. Mas eu achei interessante, eu ainda não vi a resenha da Raquel Toledo, então não tenho ainda essa influência, mas eu achei interessante porque se trata de uma comédia doméstica sobre casamento. Então, tudo que falam sobre, Jane Austen, nossa, ela só fala de homem, de casamento, de intriguinha. Esse livro é isso, gente. E é escrito por um homem. E aí a gente vê como as coisas têm valores e medidas diferentes, né? Quando se trata de gênero.
O Sonho de Petersburgo em Verso e Prosa é um folhetim russo, que é um pouco diferente do nosso folhetim. Eu vou comentar disso na resenha. Mas não foi um livro que eu gostei, porque ele é um folhetim que tem muita intertextualidade com obras russas, e principalmente obras russas daquela época. Então não me tocou, porque eu não conheço as referências, então eu não consegui acessar grande parte desse texto e acabou ficando um pouco para trás para mim. Que mais? Projeto Admirável Huxley-Allen. Vocês viram como eu só me meto em 1000 projetos, né? Arroz de festa mesmo. A gente leu agora em março, então, O Gênio e a Deusa. Eu adorei esse livro. Foi o penúltimo livro escrito pelo Aldous Huxley. A escrita dele aqui tá bem no ponto. É um livro que não tem nada a ver com ficção científica, pelo contrário. É um drama familiar também, bem clichê, bem previsível. Mas o Huxley aqui, ele joga muito bem com a narrativa, sabe? Ele narra de uma forma irreverente e é isso que conquista o leitor. Foi outro livro que eu li com um projeto, eu tinha páginas ali pré-definidas para as discussões, mas que eu super corri, li na frente, fiquei esperando as pessoas chegarem onde eu tava para eu poder conversar com elas, porque eu tava empolvorosa, assim, para fazer a discussão. Aí, por último dos livros aqui, mas não menos importante, eu li A Liberdade é uma Luta Constante, da Angela Davis. Esse livro aqui foi um presente da Camila, do Camila e Seus Livros, lá no Instagram e aqui no YouTube também, mas ela não faz tantos vídeos. Esse aqui é um livro de entrevistas e discursos da Angela Davis. Eu acho que é um ótimo livro para começar a ler, não li nada dela, mas é bacana porque é um livro mais leve, né? Claro, pelo formato, não preciso ter lido para saber que uma entrevista com a Angela, um discurso com a Angela é muito mais simples do que um livro teórico com ela. E aí você já conhece algumas vertentes do seu pensamento e consegue estar mais aberto para um próximo livro. Eu não sei se eu vou ler Mulheres, Raça e Classe ou Mulheres, Cultura e Política ainda, não sei. É Gênero, Raça e Classe, Mulheres, Cultura e Política. Não sei qual que eu vou ler ainda. Eu queria ler a biografia, mas tá um pouquinho cara. Eu perdi a promoção Dia das Mulheres da Boitempo. Mas quem sabe na festa da USP eu não compro, então, os livros dela. Eu fiquei realmente com muita vontade depois desse aqui. E é um livro daqueles que eu indico pra qualquer pessoa, assim. De verdade, todo mundo deveria ler esse livro da Angela Davis. E aí eu não vou falar muito, mas eu li Laços, da Turma da Mônica. Esse aqui vai ficar pro vídeo de quadrinhos do trimestre, então. E aí, acabou publicações desse tipo. Tem 2 revistas aqui. Eu tô com algumas 451 atrasadas, assim como estou com livros da tag do ano passado atrasado, porque ano passado foi um caos. Eu terminei de ler essa revista da 451, que é a número 11. Pra vocês terem noção, eu recebi a 20 agora. Então eu tenho todas essas, da 12 a 19, para ir lendo durante os intervalos ali das novas 451. Mas a grande questão é, eu fiz uma pesquisa lá no meu Instagram perguntando se vocês queriam que eu selecionasse pra vocês, então, matérias da 451 que eu achasse interessante. A própria 451 achou bacana que vocês gostaram da ideia e toparam. Então eu vou mostrar pra vocês aqui 3 matérias que eu gostei bastante. E eu não sei se vão ser sempre 3, mas eu vou tentar trazer um número bacana aqui pra instigar vocês a lerem também. Então o primeiro é uma matéria que chama O Merceeiro e a Musa, da Ayelet Gundar Goshen. A Ayelet é a escritora de Uma Noite em Markovitch, pela Todavia, e ela faz um texto falando sobre o Amos Oz. Confesso que eu nunca tinha tido um despertar da minha vontade para ler Amos Oz até ler esse texto. Eu achei muito bacana porque ela fala de uma forma poética, mas ela também fala de uma forma bastante didática, para quem não conhece. Então eu vou ler um trecho aqui sobre essa matéria aqui para dar uma instigada em vocês. A morte de um grande escritor é a grande obra dos clichês. Enquanto o escritor está vivo, ele pode lutar contra os clichês, combater com veemência todo o uso fajuto e enfeitado das palavras. Porém, no momento em que o escritor morre, e sim, até mesmo grandes escritores como Amos Oz morrem, nesse mesmo momento os clichês saem do esconderijo e projetam-se à frente. O escritor já não estará para detê-los. E aí tem vários trechos aqui muito bacanas, tem vários trechos de um livro que vai ser lançado dele ainda, que é o Do Que é Feita a Maçã. Então ela já começa a falar sobre o fazer literário, sobre como o Amos Oz considerava que parte do livro é sim a participação do leitor, né? Eu achei muito bacana como ela fala com carinho do autor. Me despertou a vontade de ler tanto ela quanto o Amos Oz
quanto o Michel Houellebecq. Eu não lembro como é que fala o nome dele. Desculpa, Fernando. Fernando Ferrando tentou me ensinar. E eu tentei ler, fiquei com vontade de ler os três. A Ayelet, ela fala do Amos Oz bem e ela mostra o Houellebecq como uma comparação contrária. E mesmo assim ela me despertou interesse, porque ela fala de um jeito muito bacana. Eu fiquei muito, muito curiosa pra ler, tanto é que eu já comprei o livro dela. O Uma Noite Markovitch já tá aqui em casa. A segunda matéria é essa aqui, ó, um punhado de feijõezinhos. E eu achei bem bonita essa matéria. Aqui tem um polvo e na anterior tem a matéria sobre aquele livro Outras Mentes. Então, ó, bem bonito, né, esse projeto gráfico. E essa parte aqui é uma parte de divulgação científica. E esse texto é do Reinaldo José Lopes. Ele fala sobre Stephen Hawking e o Richard Feynman. Como eles são físicos que têm obras que são, como eu posso dizer, acessíveis ao público e que geram interesse do público. Eu mesma posso dizer, eu li o livro Uma Breve História do Tempo, do Hawking, e eu gostei muito. Eu quero muito comprar O Universo numa Casca de Noz e Buraco Negro, porque ele tem ele tem um jeito engraçado de contar as coisas, um jeito tão simples de explicar coisas super difíceis sobre o universo e tudo mais, que é encantador, assim. Então, eu concordo com muito do que foi dito aqui no texto. Então, aqui, por exemplo, tem uma parte aqui que compara os dois e mostra em que momentos eles são parecidos, em que momentos eles são distantes. Enquanto Hawking aparecia na série cômica The Big Bang Theory e fazia apostas sobre suas hipóteses acerca de buracos negros com os colegas, valendo uma enciclopédia, Feynman tocava bangô e frequentava clubes de striptease. É de se imaginar que os dois teriam se divertido muito juntos numa mesa de bar. Eles se conheceram durante o tempo que Hawking passou na Califórnia nos anos 70, mas não há registros detalhados sobre o encontro. O humor e a tentativa de desacralizar as fronteiras da ciência perpassam tanto breves respostas para grandes questões de Hawking, quanto a estranha teoria da luz e da matéria, assinada por Feynman. Então eu achei bem bacana e quero conhecer então o Feynman para ver se ele também é tão engraçado quanto o Stephen Hawking. E aí, para continuar, eu gostei muito dessa matéria do Rubens Figueiredo, Riso a Russa. Vou mostrar para vocês aqui também, que eu gosto de como se compõe aqui a página. Então ele tá falando daquela antologia do humor russo e tem um trecho que eu marquei que é assim: é trivial afirmar que os russos não riem, ou riem muito pouco. Isso é repetido sem que se perceba que é quase tão absurdo quanto dizer que eles não espirram, não bocejam, não se coçam. Preconceitos são assim. Como são fruto menos da ignorância que das determinações históricas e sociais, o que eles têm de ridículo é encoberto. E é legal porque ele fala sobre os diversos tipos de humor russo. E assim, ele fala sobre um humor que é mais crítica social, um humor que tem a ver com tal coisa, ele vai explicando. E ele é muito sincero, ele fala, ó, esse humor eu não gosto, esse humor eu não gosto, esse humor eu não gosto, esse aqui eu até gosto, esse aqui eu gosto bastante. Então ele é muito sincero na explanação dele, ele coloca como se dá aquilo, mas ele dá a própria opinião sobre o acontecido. E eu acho isso bem bacana, porque é uma questão de gosto. Ele não fala esse tipo de humor é ruim, ele diz, eu pessoalmente não gosto. E ele vai seguindo, e pra mim abriu um leque muito grande, assim. Eu não imaginava que o humor russo se estendesse dessa forma, porque eu acho que as únicas duas coisas que eu li de humor russo foi o Capote do Gogol e o Sonho do Titio, que também é comédia. Eu sei que o próximo livro do Projeto Dostoiévski Lindo também é meio comédia, porque ele seria um livro único com o Sonho do Titio, que o Dostoiévski acabou separando e criando duas histórias, que é a Aldeia de Stepanovich e seus visitantes. Mas já tá dando um vídeo bem longo aqui, né, gente? Foram, afinal de contas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livros, um quadrinho, 2 revistas 451 e uma revistinha, e 2 revistinhas da tag. Então, ufa, respira. E aí eu tô lendo agora, no momento, A Cidadã de Segunda Classe, da Buxia Mecheta. A Dublinense divulgou que vamos ter mais Buxia Mecheta, então eu não estou mais guardando o meu livro dela. Vou ler sem nenhum problema. Inclusive, falei com eles no inbox, eles disseram que sai em breve o próximo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer aqui do lado. Deem seus likes e dislikes. Um beijo e até a próxima.